Glória a Glória. Meu Deus. Assim como a palavra a palavra ela é importante, o pastor falou, fugiu da minha memória, de avaliação, assim é o nosso pastor, assim é o presbítero. Eu não estou falando isso aqui como hipocrisia, não. Porque a aula ela é tão importante que eu falei assim, a gente não deveria perder uma aula dessa, tinha que ser todas registradas, porque é de muita importância. É bom quando registra, fica lá, dá para os irmãos ficarem revendo, né? Porque eu ainda estava falando com o Tiago, falei assim, a minha memória, enquanto eu estou lá, ela capta tudo. Quando eu saio fora da igreja, parece que alguma coisa já não é. A verdade, uma Regina, isso aí não acontece só com a irmã. Por isso que a gente tem que ficar lendo. Porque conforme você vai lendo, você vai gravando. Por exemplo, quando eu dou aula, eu melhoro. Se eu já tinha os versículos na mente, conforme eu vou dando aula, o que vai acontecendo? Por exemplo, eu estou preparando uma mensagem. Anamnética. Anamnética? Mas é verdade. Você vai colocando ânimo no cérebro. Você vai fortalecendo. Agora, para analisar. Por exemplo, eu estou estudando uma palavra para ministrar na ceia. A ceia é só no final do mês. Aí eu começo a cozinhar ela aqui, tá? Quando chega lá, não é tudo isso. Mas se eu cozinhei, eu cozinhei. Amém? O que é importante é os irmãos não perder o fio, o foco. Nós estamos na antropologia e introdução no Novo Testamento. Antropologia e introdução no Novo Testamento. Quando eu dei aula de antropologia, eu revelei um segredo do homem Jesus. Quem lembra do segredo do homem Jesus? O que Jesus tem na sua formação diferente do homem? Ó. Nascido do Espírito Santo? Sim. Ó. Eu vou. Pode ser Jesus. Senhor. Oh, glória. Aleluia. Seja bem-vinda. Obrigada. E cadê o varão? Tá vindo. Porque agora o varão trabalha num lugar que sai mais tarde. Por isso que é bom ser em dois, né? Pode ser. A paz do Senhor, patrão. Paz do Senhor, bom dia. Pode ser, Você está pastor. bem? Você está bem? Muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Ó, o homem natural e o homem Jesus. Qual a diferença que vocês estão vendo aí mesmo? Esse aqui é o quê? O que é isso aqui? Espírito humano. E esse? Espírito Santo. Correto? Aleluia! Glória a Deus. Espírito humano, Espírito Santo. Santo. Tem uma diferença muito grande, né? João Batista, ele também nasceu como Jesus, assim, Não. do Espírito Santo? Porque Não. ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Correto? Ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Jesus, João Batista, era um homem aqui natural, que o Espírito Santo veio. Ó, a pergunta dela é boa e tem que ser. No homem natural, quando ele aceita Cristo, o Espírito Santo vem aqui, ó. Correto? O Espírito Santo vai habitar onde?
Espírito não. Por que o Espírito Santo não habita na alma? Porque senão é possessão. Olha aí, top. Correto? Correto. Amém. Quem aprendeu, aprendeu, irmão. E quem não lembra? Aprendeu, mas não lembra. Mas agora está sendo... Eu lembro que eu falei para vocês que isso aqui a gente vai até o final do curso. Porque quando chegar na... Eu não posso falar isso não, que eu vou assustar alguns aqui. Não, mas Porque quando a gente começar... só o sim. Quando começar na aula de hermenêutica e homilética, a gente vai separar aqui um tempo para cada irmão, para você vir e ir pegando prática. Na hora de, por exemplo, você vai elaborar tipo como se fosse uma pregação. Aí o pastor vai dar um tema não muito difícil. E aí você Tem, vai... pastor? Hã? Tem. Claro que tem. Um não muito difícil. Tem. Qual que é o não muito difícil? É o que você está familiarizado com ele. Por exemplo, já ouviu pregar sobre o profeta Jonas? Sim ou não? Sim. Se eu falar, irmã, vem aqui, traz aqui uma breve palavra sobre o profeta Jonas. Isso aí é uma aulinha da escola das crianças, da escolinha das crianças. Se você chamar a criancinha, ele vai saber que o Jonas recebeu uma palavra, sim ou não? Sim. Para ir pregar onde? Ninguém. Em Nínive. E o que aconteceu? Ele fugiu. Ele quis fugir, foi parar num barco, de repente ele foi dormir lá no porão do barco, mas Deus mandou uma tempestade, sim ou não? Sim. E depois ele mesmo falou o quê? Me joga no mar. Pai do Senhor. Me joga nas águas, que essa tempestade vai acabar. Então, o que é difícil? O que é difícil é porque você fica preocupado. Isso aqui vocês vão aprender de novo. O que é dificultoso numa pregação? Eita aí. Dificultoso na pregação é que você está preocupado com a reação da plateia, do público. Mas eu vou dar já a letra para todo mundo. Você é o semeador. Fala aí, eu sou semeador. Sou semeador. O que o semeador faz? Semeia a semente. Ele tem que ficar preocupado se a terra vai receber ou deixar de receber a semente. Qual é o trabalho do semeador? Semear a semente. Eu sei, pastor, distinguir uma pessoa que está pregando e eu sei distinguir uma pessoa que está pregando, mas ela não estudou. Eu sei qual é a forma de ela ali trazer uma palavra, de saber que ela não estudou, não teve um tempo de preparo, só que ela está pregando. Eu sei distinguir uma pessoa assim, que ela não teve um tempo de preparo. Sim, mas isso aí, veja só, tá vendo? Isso aí é já a identificação da gente, correto? Estou falando você como pregador. Você como pregador, você vai preparar, correto? Amém. Mesmo você preparando, irmão, você está preparando, essa preparação é porque você é zeloso e você tem que preparar. Tem que preparar mesmo. Porém, a nossa preocupação não é com quem recebe, é com a mensagem. O meu compromisso é com quem? Com a mensagem. De transmitir a mensagem, de semear a semente. Pastor, a gente vai ter tempo então para preparar? Claro que vai. Ah, ok. É porque... Sim, vai preparar. Chegar aqui e já dar espaço sobre isso. Mas isso aí é só, vai demorar ainda um pouquinho. Chama-se aula de quê? O que é homilética? É a arte de falar em público, a arte de comunicar. A homilética é oratória mesmo? Oratória. Deixa eu explicar um negócio para você. O que é homilética? É a arte da comunicação. É a arte? O que significa a arte da comunicação? Eu falo e vocês compreendem. Escutar, todo mundo escuta. A não ser que ele seja, a não ser, irmã, já, que ele seja surdo. Mas mesmo surdo tem uma comunicação hoje de Libra, correto? Amém. E
é uma homilética da Libra. É a arte de se comunicar ali com aquela pessoa que não tem, né, E eu não tenho. o seu órgão auditivo funcionando. Então ele vai ser, né, com uma comunicação visual. E tem essas libras agora. Mas é uma arte. O segredo, meus irmãos, e isso aqui é muito importante, o segredo é você falar e a pessoa te compreendeu. Não adianta eu chegar aqui e, irmãos, hoje nós vamos trazer uma mensagem cristocêntrica dentro dos paracletos, falando de toda, né, a pneuma. Inacessível. E aí você começa. Aí a pessoa tá falando, o camarada fala bonito. Você entendeu? Não. Segundo o beneplácito. O beneplácito do querer e da vontade do Todo-Poderoso, né? Quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, já quer ser alguma coisa. Mas quem fala essas palavras aí geralmente são os teólogos formados. Não é, não, precisa. mano. Eles são teólogos, mas quem fala isso é bestalhado mesmo. Porque assim, o problema todo. Faz parte do nosso dia, do nosso Não é o caso de ser o nosso dia. Você vai ver que os eruditos, os camaradas que realmente conhecem, eles vêm com a linguagem Simples. simples. Jesus, a oratória de Jesus era rica, porque Jesus falava a linguagem que eles compreendiam. Compreendiam. Irmão, você está estudando não é porque você está querendo se aparecer. Você está estudando para pegar o que é complicado e simplificar. Exatamente. Você pega o que é profundo, complicado e simplifica e traz aqui. Aí a pessoa fala assim, a arte de ministrar, a arte da comunicação é a dona de casa pegar os ingredientes que você tem e fazer uma comida saborosa. Jesus sempre falou em paralelismo. Paralelismo. O paralelo, né? Ele usa aqui, ó. O Daniel gosta. E ele foi simples, né? Ele falando difícil aí, o paralelismo aí, tá falando difícil. Em verdade, bugio. Paralelo. E por que ele usa uma linguagem simples? Uma linguagem que as pessoas compreendem. Exatamente. Porque o que Jesus quer é que a pessoa Compreenda. seja instruído nos seus ensinamentos. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada eu pregar bonito. Tem uns irmãos que vai assim, ele acha... E isso, eu não estou falando... Pode ser o pastor, Deus abençoe. Eu não estou dizendo que os irmãos não podem falar língua estranha. Mas, irmão, tem um irmão que está pregando, ele fala mais língua estranha do que ele prega. Acho que é igual o irmão que falou. O quê? Que não preparou. Não é que ele não preparou. Ele está muito cheio do poder de Deus. Ele está muito cheio do poder de Deus. Mas aí ele começa a pregar. E se ele prega em língua estranha, e eu vou mostrar para vocês, mas isso aqui é a aula de homilética. Mas se eu abrir a Bíblia para vocês em Coríntios 12, vocês vão ler Paulo dizendo assim, quando você ora em língua, quando você fala em língua, você ora bem para você. Você não está orando para os outros. Você está orando para você. Porque se tiver um ímpio na igreja, precisa ouvir uma palavra, e você falou em língua estranha, ele vai dizer assim, lá tem muito poder. Mas que... Mas eu não entendi. Eu não entendi. Pastor, então deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto aí. Quando uma pessoa não é, ela pode até já ser evangélica, já ser cristã, mas ela não é batizada com o Espírito Santo, Deus, é uma pergunta, Deus pode usar alguém para falar com ela em línguas? Se tiver alguém que trata. Não tem ninguém que interpreta. Então, Irmã, me ajuda. então o que você acha? Eu vou Não, rebater. eu acho que não, eu só queria saber. Justamente, irmão, por quê? Isso aqui é loucura. Se Eu tiver, acho que se tiver descrente e ele chegar no culto e a pessoa começar a falar em mistério, ele vai sair dizendo o quê? O pessoal é doido. A igreja é louco. Quando o Fred começou a vir aqui, não era nem falando língua estranha, só a gritaria da gente. Eu tô falando para os irmãos. Você tem que
Não é? E agora, nós que estamos estudando, conforme você vai aprendendo, você vai lendo, e a leitura, claro, a gente está no fundamental, mas isso não significa que você não vai ficar mais exigente. Você vai ficar mais exigente. Eu gosto de falar isso para os irmãos que estou falando. Mesmo eu pregando no Antigo Testamento, eu sempre venho com Jesus, eu sempre trago uma mensagem que foi aplicada no Antigo Testamento e eu termino ela com Jesus. Porque eu posso pregar sobre Daniel. Posso ou não posso? Pode. Mas eu preguei sobre Daniel, falei coisa bonita sobre Daniel, mas o Daniel não muda a vida de ninguém. É bonito, foi uma experiência do Daniel, tal. Agora, se eu falar que Daniel profetizou sobre o Cristo, aí a coisa já muda, porque o Cristo muda a vida das pessoas. Amém. Glória. Toda mensagem do Antigo Testamento tem que vir para quem? Para Para Cristo. Você tem que pôr isso na sua mente. Eu já estou ensinando vocês. Hoje eu estou aqui falando de antropologia, introdução ao Novo Testamento. E vou falar de novo. O homem natural, a alma dele tem um espírito, que é um meio de comunicação. Quando ele aceita Cristo, o Espírito Santo vem habitar nele. Diferente do homem Jesus, porque Jesus é 100% Deus, irmão. Porque ele tem pecado. Não, ele é... Porque é 100% Deus. É, É porque ele é puro, porque ele é divino. sim, mas eu falo como homem agora. Como Porque homem, tem como o homem. Espírito Santo, não? O Espírito Santo não vê, tá? Ele Enquanto eu tenho um espírito humano que comunica com Deus e o Espírito Santo vem habitar no meu espírito humano, o Espírito de Cristo não é humano. É o Espírito Santo. Simples assim, a alma de Cristo também não é igual à nossa. A minha alma foi formada, a alma de Cristo coexiste. Era para clarear, né, pastor? Confundiu? Mas tudo bem, me perdoa. Eu quero que vocês entendam essa palavra, porque eu não tenho assim. Não, Agora eu vou simplificar. É só assim, ó. É que aí fica fácil ser santo e não pecar, porque você já nasceu com o Espírito Santo. Olha só. Você já conseguiu entender? É. Não tinha como Cristo pecar. Não tem forma de Cristo pecar. Porque a alma dele coexiste. Ela não foi criada, não foi formada que nem a nossa. É, Segundo, ele só tem o corpo de matéria. Matéria, instinto. Mas quem é que peca? Quem é que está me ouvindo aqui agora? Alma. Quem é que deseja? Alma. Quem é que odeia? Alma. Quem é que se alegra? Alma. Quem é que se entristece? Alma. Tudo é alma. A alma Quem só chora? A Alma. E a alma, quando faz isso, ela faz o quê? Expressa no corpo. Ela expressa no corpo. A Bíblia vai dizer assim em Ezequiel: toda alma que pecar, essa morrerá. Está falando que o corpo que pecar. Está falando que a alma que pecar. Agora, como que você peca na alma? Você utiliza o que para pecar na alma? O corpo, irmão. Por isso que quem pecar, o corpo e a alma vai ser lançado no inferno. Agora me pergunta, por que o espírito não peca? Porque ele é santo. Não, eu estou falando esse espírito humano aqui. Ah, o espírito humano. Ah, porque ele é só por meio de comunicação. E eu falei na aula lá, ele é um meio de comunicação, ele é como se fosse a caixa preta. Ele está ali, quando, vou falar da caixa preta do avião. Quem já ouviu falar na caixa preta do avião? Sim. Já ouvi, pastor. Já ouviu? A caixa preta do avião é um dispositivo que desde que o avião foi construído, foi colocada essa caixa, chamada caixa preta, que é um meio de comunicação todas as vezes que o avião é colocado em funcionamento. Colocou em funcionamento, ligou. Ele ficou acionado. Agora, aquela caixa preta faz alguma coisa? Grava.
Só grava, só registra. Fala aí, registra. Registra. Ela coloca o avião para voar? Não. Ela tem alguma coisa a ver com o corpo do avião? Não. Agora, a alma do avião são os tripulantes. Mas ela habita no corpo do avião. Ela está no corpo. Ela está. Mas agora o avião caiu. Bum! Espatifou. O que a companhia vai fazer? Vai atrás. Pegou fogo, explodiu, tal. Mas aquela caixa não se destrói, não. A companhia vai, recupera aquela caixa preta e através dos dados registrados, ela vai saber o que foi que aconteceu. Então esse é o livro. Esse é o livro da vida do avião. O livro da vida do homem. O espírito humano, irmão. Você lembra aquele episódio de 11 de setembro? Sim. De 2011. Você viu quando eles pegaram o registro da caixa preta daqueles aviões que colidiram lá nas Torres Gêmeas? Falaram. Eles foram falando, um falando com o outro. Está tudo registrado. Quando esse corpo se desfizer, o dono dessa companhia aérea aqui, desse avião, vai, só pra brincar. Amo, Mandei. Agora presta atenção. Ele vai buscar o quê? A caixa preta. Avião é jatinho. O espírito humano. Quando vocês lêem assim, irmão, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Antigamente, antes de eu ter o conhecimento que Deus nos deu hoje e vocês estão recebendo, eu pensava que Deus ia abrir um monte de livro. Abriu-se os livros. Eu pensava que era esses livros que Deus ia abrir. Olha, está registrado aqui. Mas a pregação de antigamente era assim. Abriu-se. Mas era então. Era porque as pessoas imaginavam e pregavam. Aí agora você está tendo revelações que Deus nos deu. O livro é isso aqui. Quando Deus fala assim, puxa o livro do Ronaldo. Você está pensando, puxou o livro do Ronaldo, é o espírito humano do Ronaldo lançado em Full HD celestial. Desde que o Ronaldo era um embrião. Foi criando o dedinho lá na barriga da mãe. Mas isso vai acontecer mesmo. Vai abrir o livro de cada um. Vai acontecer. Vai acontecer. Até em Malaquias, então. Não, tá em Apocalipse, não. Tá em Apocalipse. Não, Malaquias, acho que é Malaquias ou Zacarias. Abrirá um livro memorial diante de nós. Também, isso aí, por exemplo, isso aí tem o livro memorial, mas esse livro memorial que está aberto é o que está dentro de você. Sobre as obras boas. Sim. Tá tudo aí. Tá tudo registrado. Tá tudo registrado. Arão, você faltou no culto? Registrado. Tá tudo Tudo registrado. Tá ficando estreito, hein? Não. Agora, nós estamos aqui. Ó, eu estou mostrando para você a diferença entre um espírito humano. Se esse espírito humano registra. Imagina esse aqui, que ele consegue registrar até as profundezas do eterno. Esse aqui, ó. Esse aqui, som daquele, busca todo o registro do HD aqui, que está ligado em Deus, que é onisciente. Imagina esse. Esse aqui consegue. Mano, não dá. Minha mente, por mais que eu tente explicar, eu explico na minha limitação. Não dá. É muito profundo isso aqui. Amém? O homem natural. Agora, esse homem natural se enche do Espírito Santo, ele traz, né, a mente de Cristo, a vontade de Deus e o sentimento de Jesus. Aqui, aí ele começa a viver isso aqui. Aí Paulo vai dizer, eu não vivo mais eu. Cristo é que vive em mim. Paulo vai dizer, nós temos que ter até o bom cheiro. Nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo vai começar... E Paulo era um homem. Aí Paulo é ousado. Eu gosto de Paulo na ousadia dele, que ele fala assim,
sede meus imitadores. Como eu sou Cristo. Tem que ter coragem, pô. Pastor, então assim, quando você fortalece o seu espírito lendo, fazendo jejum, se santificando, então a alma, ela começa a agir conforme o que o espírito determina? Conforme o Espírito determina. E aí já... Aí você santifica o corpo. É. Porque você vai... Por exemplo, quantas vezes... Eu acredito que com todo mundo aqui já aconteceu isso. Você vai fazer algo e aí parece que você ouve uma voz dizendo, mas isso aí não está certo. Isso aí não convém para você. Quem é que está falando com você? Espírito Santo. O Espírito Santo falando no teu espírito. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo comunica com o teu espírito e testifica que você é filho. Ele te dá certeza. Entendeu? Para ficar melhor ainda. Uma pessoa que foi um assassino, uma pessoa que foi um pecador compulsivo. Pecava mesmo. Uma prostituta, um ladrão e tal. Ele aceita Jesus, correto? Quando ele aceita Jesus, o Senhor vem, entra nele, purifica a consciência dele. E toda vez que o diabo tenta acusar ele, o Espírito Santo comunica com o Espírito dele. O Espírito Santo comunica com o Espírito dele, que tranquiliza a alma, dizendo, agora você é filho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo. Isso acontece quando aceita Jesus? Quando aceita Jesus. E todo mundo muda de vida? O cristão que aceita Jesus de verdade, ele muda. Agora, tem os temperamentos que a gente tem que trabalhar, irmão. Por mais que você e eu somos cristãos, nós temos um temperamento e às vezes a gente tem que ir trabalhando. O velho homem nunca foi sepultado completamente, né? Às vezes o velho homem querendo ressuscitar ali do camarada ali, o camarada na verdade, o controle, o equilíbrio. O velho homem reviver. A gente não fala, a gente não diz velho homem, porque o velho homem morreu. Você já matou ele. Então, o problema é que a natureza da carne, a natureza adâmica. E tem gente que ele não quer mudar. Aí ele não teve um encontro de verdade. Ele continua aquela mesma pessoa, né? Entendeu? Vocês entendem isso aqui? Amém. O novo... Desculpa. É isso aí, depois é que eu fui buscando o Senhor continuou falando comigo, é que as pessoas que não têm o Espírito Santo, se ele não buscar, vai vir tempos difíceis, porque de tempo em tempo é como se é solto uma tempestade de demônios, e se a pessoa não buscar mesmo, ter a busca do Espírito Santo, as pessoas não vão aguentar. Não vai. Irmãos, ó, ontem Deus salvou aquela vida. Sim ou não? Sim. Eu não conhecia aquele rapaz. Foi o presbítero Cleito que evangelizou, trabalha com ele. Quando terminou o culto, o presbítero Cleito veio em mim e falou, pastor, Deus tem colocado essas pessoas na minha vida. Um homem bonito, mas um homem, pensamento suicida, depressão. Eu não sei o que ele enfrentou ou tem enfrentado, mas o que é bonito é o trabalhar do Espírito Santo. Amém. Primeiro, ele romper a depressão, romper o que ele rompeu, e o Espírito Santo trouxe ele para a igreja. Quando ele chega no culto, tudo que acontece no culto, porque não foi a pregação, não foi o pastor convidando, não foi o conjunto, o Espírito Santo. Sim. Quem é que fez? É claro que nós aqui no culto temos uma participação de todo mundo, a igreja adorando, né? Os conjuntos, outro intercedendo, mas tem um conjunto. Porque tem uns que falam assim, olha lá, eu ganhei. Você, irmão? E o irmão que evangelizou? É verdade. E quem está orando? Está conseguindo entender? É tudo um conjunto. Aqui ninguém sai se vangloriando porque eu fiz, porque eu... Não. É um conjunto. Tem que estar alinhadinho ali no conjunto. Só que, quando eu falo alinhadinho no conjunto, parece que é obra nossa. Não, quando eu falo alinhadinho no conjunto,
Eu tenho que estar alinhado com o Espírito Santo. O irmão tem que estar alinhado com o Espírito Santo. A gente tem que estar em comunhão, na graça. Só que aí, irmão, tem uma guerra. Tem uma guerra. Antes do culto tem uma guerra. É um irmão triste aqui. É um irmão ofendido ali. É um irmão que passou luta lá na casa, lá, outro ferido. E aí tem guerra, tem o desânimo, tem o cansaço físico, tem de tudo. Acontece de tudo. Tudo. Do mesmo modo que o Espírito Santo está trabalhando, o diabo também seta. O diabo é flecheiro. Ele não pode entrar no culto. Aí ele fica lá do outro lado da rua. Eita, já tô tendo a revelação aqui agora. E aí, do lado do derredor, ele fica do outro lado. Ele é flecheiro, aí ele pega uma seta inflamada. Sabe aquelas flechas que você vê em filme que o camarada vai e coloca veneno? Mas não precisa acertar no coração, não. Se raspar, tá envenenado. Eita. É um pouco do vestígio, né? Ó. Ele não pode chegar perto, ele joga a seta de longe. Aí esse irmão veio. Eu não sei quantas barreiras Deus teve que tirar da frente dele. O Espírito Santo trouxe ele. E ele sentou no culto. Aí o culto começa a rolar. Deus começa a usar um irmão que canta um louvor da harpa, numa saudação. Então, os louvores. Veio a pregação. Pum, 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 pum. Depois, na hora do convite, aí eu vi a batalha na hora do convite também. Na hora do convite. Na hora do convite tem. E agora? Se você for crente, você vai ter que deixar isso. Você não vai poder fazer mais isso. E os seus amigos? O que você vai falar para a família? E vem um monte de seta também ali, na mente dele. Ele tem que romper. E o Espírito Santo está trabalhando aqui, ó. Porque essa alma está sofrendo. Ele não está. Lembra? Ele não está em depressão? É uma angústia. É sofrimento. Tal. Agora, eu vou sair daqui desse homem e vou voltar para Jesus. Agora, presta atenção, irmão. Jesus, quem Jesus tem aqui? O Espírito Santo. Mas a alma de Jesus, dado os ataques de fora, pum, 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 e Jesus sabendo da paixão, ele entra numa profunda tristeza. Minha alma está profundamente. Você viu que o sentimento aqui, ó, Jesus, essa matéria aqui, a alma dele está numa matéria. E a alma dele estava numa matéria adâmica. Pegou? Jesus não tem pecado, mas ele está em um corpo humano que tem a genética do pecado. Não é pecado porque cometeu um pecado. Você nasceu sob o pecado. Jesus teve que assumir a qualidade do Adão mesmo. E aí, por causa disso, a Bíblia vai chamar ele um pouco menor do que os anjos. Por causa disso, um pouco menor, por causa da paixão da morte, por causa que ele está com o pecado original. E aí, irmão, quem não sabe o que significa o pecado original, pensando que o pecado original que está lá pregado pela Igreja Católica, que é o dos 7 pecados capitais, esse é o adultério, não tem nada a ver. Pecado original é o pecado da morte. Adão pecou, morre. Adão pecou, não tinha morte. Adão pecou, a criança nasce condenada a morrer. Na aula de biologia tem o versículo principal, o texto áureo da aula de biologia. Qual que é? O homem nasce, cresce, reproduz, morre. A planta nasce, cresce, reproduz e morre. O animal nasce, Cresce, reproduz e morre. Lembrou da aula de biologia ou já esqueceu de muitos anos atrás? Sim ou não? Sim. Pecado original. Cadê a vida eterna? Cristo está vindo para restaurar isso. Mas ele vem nesse corpo. Nasceu, cresceu, vai morrer. Vai morrer. Só que, diferente dos outros, Jesus não morre.
E agora? Espera aí, só um minuto, para não perder o raciocínio. O Daniel já sabe, né? Jesus morre ou não morre? Claro que ele vai morrer, mas alguém matou ele? Não. Ele deu Vocês pegaram. Você vê como que é? Ninguém tira a minha vida. Sou eu? Ninguém tira. Sou eu que dou. No nosso caso, nós daremos a morte pelo pecado. Jesus não. Como ele não tem, não tem como tirar ele, matar ele. Ninguém tira. Eu dou. Eu vou dar para reavê-la, para retomá-la, para restaurar a queda do Adão. E é isso que está acontecendo aqui. Só que como matéria, a alma dele aqui, vivendo nessa matéria, ela vai viver um sentimento que a gente vive. Ele chora, ele entristece. Só que quem fortalece Cristo é o Espírito Santo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês verem que a coisa é tão diferente. Jesus está sendo tentado no deserto. Sim ou não? Sim. Isso aqui é o início do Novo Testamento para mostrar isso. No início do Novo Testamento, para o principiar do ministério de Cristo, e eu estou colocando as duas aulas em uma só, hein? Antropologia e introdução, Novo Testamento. Vocês estão comigo? Está confundindo aí, Jaiara? Não. A alma de Cristo coexiste. O que significa isso? Sempre existiu. Sempre existiu. A minha foi formada. Soprou um fôlego de vida para eu passar a existir. O Senhor não. Ele coexiste. Ele é. O que aconteceu comigo foi diferente. Aqui, vou desenhar uma mulher aqui, Correto? Aqui é a barriguinha da Maria. Essa alma veio aqui direto. Ela já existia, ela veio para cá. Correto? No nosso caso, não. No nosso caso, como que foi? Aqui tem, né, o pó. Aqui tem o sopro. E aqui tem a formação. Alma. A junção do pó com o sopro criou-se um terceiro elemento. Desculpa, a porta está fechada? Talvez sim. Eu pedi o pastor já para fechar, não sei se é fechou. O Alessandro está lá fora. Está aberto aqui? Eu acho que não. O pastor Geraldo, Deixa que eu vejo lá. o pastor Geraldo estava saindo e ele falou que ele fechou. Está fechado. Entendeu? Qual o terceiro alimento? Ou o terceiro elemento? Primeiro elemento, pó. Segundo elemento, Sopro. formou-se, o homem foi feito alma. Correto? Terceiro elemento. Então eu preciso disso aqui. Aí alguém pergunta assim, pastor, não estou entendendo. E como que funciona hoje? Ó como funciona hoje. Semente do homem, semente da mulher, cria-se o pó. Aí precisa de duas pessoas lá, só precisamos de uma. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vocês não entenderam nada, né? Estou falando de novo, hein? Isso aqui é revelação. É revelação científica. Presta atenção. Hoje, como que funciona esse negócio? Semente do homem, sêmen, o óvulo, semente do homem, semente. Quando fecunda, gerou o pó. Olha aqui. O pó. E Deus faz o que lá no ventre da mulher? Quando Deus sopra, vira um embrião na barriga dela, formando alma. Você viu? Pegou ou não? O engraçado é que eu
sêmen tem mesmo o formato de sementinha, né? Não E tem? o ovo, e o óvulo também. Entenderam isso aqui? Eu estou mostrando. Agora, o de Jesus não precisou. Ele pegou direto a alma e veio para cá. Não teve semente do homem. Só teve semente, porque a semente da mulher é a semente que dá formato. A semente da mulher é a forma. Ah, irmão. Vocês estão aí, irmão? Amém. Glória a Deus. A semente do homem vem na semente Da mulher. que é a forma. Quando você bate o bolo, você vai colocar os ingredientes aonde? Na forma. Na forma. Sem a forma, Nada feito. Não faz Não adiantou nada o homem lá colocar um útero, né? Não gera filho. não gera. Não adiantou nada. Não Já funciona. era quem humano, virou Barbie, colocou o útero, jogava. Não dá. Vai morrer, não vai ter filho. Correto? E os bebezinhos de proveta que eles falam isso, é o mesmo sistema. Pega o quê? A semente do homem, pega a semente da mulher e coloca dentro de um útero de mulher. Não se engana, irmão. Pode falar que é de proveta, que é de laboratório, mas o mecanismo é o mesmo. Tem que estar ligado na mulher, não sai. Não tem jeito, de jeito nenhum. Não tem como arrumar uma incubadora para poder Mulher chocar, também, não né? choca, não tem chocadeira não. O maior segredo da humanidade é o ser humano. Você está conseguindo entender? E isso aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, a antropologia de Cristo é totalmente diferente. Depois foi aquela mulher desprezada. Olha só. Deus restaurou tudo na mulher. Deus E e aqui, ó, é da semente da mulher que vai nascer, ó. Vai nascer, não, nasceu, né? Da semente da mulher nascerá o que vai pisar na cabeça da serpente. Isso aqui, irmão, ó, a gente está repetindo, vocês têm que ter habilidade no que eu estou ensinando. Vocês têm que ter conhecimento e habilidade. Talvez vocês não vão conseguir pegar tudo hoje. Claro que isso aqui vai ser repetido em algumas outras aulas. Porém, isso aqui é muito importante. Eu estou introduzindo o Novo Testamento para você entender, ó. Deus vai... A irmã fez a colocação aqui. João Batista, como que foi? O prenúncio. O prenúncio. Né? O que é isso? A mensagem antes do acontecimento, que foi a profecia, foi igual para João Batista, igual para Cristo. Correto? O prenúncio. Só que a forma que Jesus nasceu é única. Por isso que ele é chamado unigênito. Quando você lê filho unigênito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é filho de Deus? E como que você é filho unigênito? Como que tem um filho unigênito se você também é filho? Por causa da forma que ele nasceu. Da forma que Jesus nasceu, ele é único. E ele é unigênito e ele também é o primogênito. Mas é o primogênito do quê? Primeiro. Não, mas do quê? Foi ele que nasceu primeiro? Da ressurreição. Primogênito da ressurreição. A forma de ressuscitar, para nunca mais morrer, Jesus é o primeiro. Aleluia! Glória a Deus. Ele inaugurou isso aí. Quando a Bíblia fala segundo Adão, significa que ele vem semelhante como o corpo de Adão, então. Corpo adâmico, é isso O aí. apóstolo Paulo fala. É isso aí. É justamente isso. Porque o Adão celestial. Ele é o primeiro. O Adão celestial é do céu. Sim. E o Adão da terra é terreno. O Adão do céu é espiritual, que é Cristo. Só que ele, quando veio, nascido de mulher, ele assume. É isso que eu expliquei, estou repetindo, hein? Ele assume o corpo do Adão. E no corpo de Adão ele sangra. No corpo de Adão ele sente cansaço. Ele sente sede. E ele sente os outros impulsos que eu falei aqui. Todos eles. Todos os outros impulsos Jesus sente. Um dia estava tendo um evento na igreja do pastor Francisco. E veio acho que o presbítero Nilton estava lá.
E o rapaz estava falando do dízimo, tal. E o camarada levantou contra o dízimo, irmão. Um dos jovens da nossa igreja que estava lá nesse evento saiu e me ligou. Falou, pastor, o homem está falando. E ele encurralou o palestrante porque ele mandou mostrar na Bíblia que Jesus deu o dízimo. Se Jesus deu o dízimo, me mostra na Bíblia. E ele me ligou. E aí eu falei assim, irmão, volta lá e pergunta para ele se Jesus como homem fazia xixi. O que vocês acham? Sim. Me mostra na Bíblia. Ué? Não, é necessidade fisiológica. Mas eu quero que você me mostre na Bíblia. Não tem. Irmão. Foi essa a resposta que eu dei. Aí todo mundo riu do camarada, porque é o seguinte, ele quis pegar o orador dizendo que se não tem na Bíblia, Jesus não fez. Aí eu fiz só a pergunta, mandei fazer a pergunta para o cara que estava falando que não acreditava. Falei, você, antes de eu te responder sobre isso aí, pergunta para ele se Jesus como homem tinha necessidade fisiológica. Tinha, mas manda mostrar na Bíblia. Se não mostrar na Bíblia... Irmão, tem umas coisas que você tem que ter a habilidade para entender que a Bíblia não vai dar alguns detalhes. Subentende-se. Consegue entender? Jesus cumpriu a lei. Na lei, era obrigado a dar o dízimo? Sim. A prova que Jesus, ele vai falar assim, ó. Alguém chega lá pro Pedro e fala assim, teu mestre não paga tributo. Foi lá buscar... Aí ele falou assim, ó. Eu tô livre, porque eu sou da descendência de Davi, eu tô livre de pagar tributo. Tá livre ou não tá? A mãe ele ficou me olhando. Que tava... Quando Davi matou o gigante Golias, qual foi a herança de promessa que Saul prometeu? Não pagar os impostos e casar com a filha. Não foi? Foi. Nem ele e nem A família. Nem ele nem a família. Jesus veio da geração de Davi. Está livre de pagar imposto. Está livre. Mas e quando mandou ir lá e arrancar a moeda na boca do peixe? Ele vai dizer isso, presbítero Nilton. Ele vai falar o quê? Para que não se escandalize, porque eles não me conhecem ainda. Eles não têm como provar, porque eu vim meio camuflado. Porque Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E a Bíblia vai falar em Mateus. Eu vou ler isso para vocês. Não sei se eu leio hoje, mas eu tenho que falar só para vocês procurar. Está escrito assim, ó. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Por isso foi chamado Nazaré. Ele foi chamado Nazaré não é porque ele nasceu em Nazaré, porque ele foi criado. E esse título que deu para ele, e entenda bem, irmão, quando chama Jesus Nazareno, não é elogio. É depreciação. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? É verdade. E as igrejas que é chamada Jesus de Nazaré? Então, eles estão falando algo que é realmente... Mas é porque antigamente o povo não sabia disso, irmão. O povo, antigamente, eu sou antiga na igreja, tem quase 40 anos de crente, não tinha esse esclarecimento que tem hoje. Não tinha. Interessante é que não tem nada de errado. Jesus foi chamado de o Nazareno e ele não estava nem aí. Pode chamar eu de Nazareno. Porque quem é, irmão, pode xingar você do que quiser xingar. Se você souber quem você é com Deus, você está tranquilo. E ele veio para confundir, né, pastor? Fato. Se não podia sair nada boa de Nazaré, ele foi... Tem até um versículo, né, pastor, que fala, não é bem isso, mas é muito usado, que é Jeremias 29:11. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Sim. Pensamentos de paz e não de mal. Quando a gente pensa nisso, as coisas não ficam. Isso não significa que a gente não tem que ter uma boa reputação. Entenda bem? A nossa vida, principalmente nós ministros, tá? Principalmente nós ministros, nossa vida é pública. A nossa vida diz respeito à vida de todo mundo. Eu não posso dizer assim como pastor, eu não estou nem aí para minha vida. Quem sabe da minha vida, eu não posso falar isso. Nem você. Quem é ministro não pode. Quem é crente não pode falar. A minha vida é minha. Não. A minha vida diz respeito a todo mundo. Eu sou um livro aberto. Eu sou a Bíblia que o ímpio precisa ler.
Paulo escreveu os Romanos e ele disse que o que eu fazia antes eu não faço mais agora. Não. Tem que deixar. Tem. Então você entendeu? É evidente. Não tem um jeitinho brasileiro. Entenda bem, o que eu estou falando para vocês, quem é, não se preocupe com o que os outros dizem. Se você está andando na palavra, é isso que eu estou querendo dizer. Se você está andando na palavra, a mensagem que eu estou preparando, o Daniel já sabe. Eu estou falando uma mensagem sobre Jeremias. Jeremias, capítulo 36, perseguido pela palavra. Capítulo de número 37, preso pela palavra. Capítulo de número 38, jogado num poço pela palavra. Capítulo 40, liberto pela palavra. Amém. Ele foi perseguido, foi preso, foi jogado no calabouço. Agora ele está preso, sendo levado para o cativeiro. Mas mesmo ele preso, alguém vai chegar lá e vai libertar ele. Porque vai dizer, você profetizou e aconteceu. A mesma palavra pelo qual as pessoas te perseguem são por esta fidelidade à palavra que eles vão te promover. Amém. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória. Amém? É essa palavra, é palavra. Amém. Glória a Deus. Tá gostoso ou não tá gostoso? Amém. Cristo aqui, irmão. Cristo. Qual é o fundamento de Jesus como homem conseguir vencer? É que ele tem uma diferença muito grande. Agora, presta atenção. Mesmo Cristo sendo guiado totalmente pelo Espírito Santo, como homem, o que é que fortalecia esse relacionamento? O Espírito. Eu postei hoje nas minhas redes aí, nos grupos. Ele ia pro monte orar. Eu falei assim, ó. O que eu postei lá? Alguém leu? Ninguém leu. Eu li, mas esqueci. Tô ruim, hein? Eu não tô no grupo, então. Não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Deus está a uma oração de distância. Deus está a uma oração de distância, irmão. Você quer trazer Deus para você? Só faz uma oração, uma. A distância de Deus para você é uma Oração. Eita, glória! Aleluia. Tem hora que a gente está assim, né? Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Da glória, vara. Né, Camila? Amém. Qual a distância de Deus para você? Oração. Uma oração. Uma oração. Você traz Deus para você aqui, ó. Não tem. Hoje, nós não temos o sacerdote para interceder. Não é que nem antigamente. A introdução do Novo Testamento é isso que Jesus está querendo mostrar para vocês. Antigamente, Antigo Testamento, para você ter acesso a Deus, você tinha que pegar seu cordeiro, seu novilho, e você tinha que ir no templo. O sacerdote tinha que pegar, analisar se ele tinha mancha ou não, ir lá, ele é que intercedia pelo teu pecado. Novo Testamento? Nós temos acesso. Nós temos acesso a Jesus. Você é sacerdócio real. Novo Testamento. A distância de Deus para você? Uma oração. A sua oração. Não é a oração do Ronaldo. Todas as orações são ouvidas? Então, aí... Ficou estreita agora, irmã. Todas as orações são ouvidas. Não, Pastor, então deixa eu nem dar um todas são Respondido. respondidas. É. Todas as orações são ouvidas. Agora a resposta... Muitas vezes ele fala, Deus ouviu sua oração. Deus ouve todas as orações. Se ele não ouvisse as outras. Pode pregar aqui, então. Deus esquece de alguma coisa? Não. Mas aí você vai ver. Deus se lembrou de Noé. Deus esqueceu de Noé? Ele está dizendo, é que Deus se lembrou, é que tem uma promessa, tem uma oração. Mas naquele dia Deus resolveu visitar e entrar com a providência. Deus se lembrou. Entendeu? As orações. Só que nesse caso que eu estou falando de oração, por exemplo, você é filha, eu sou filho. Qual pai
Qual o pai, a mãe, que o filho clamando ele? Jesus vai contar essa parábola. Ele vai contar a parábola do juiz de Nico, que uma mulher ia lá e todo dia ela perturbava para que aquele juiz, que não era crente, que não temia a Deus, pudesse julgar a causa dela. Mas ela ia todos os dias, ele não queria atender ela. Mas porque ela ia todo dia e importunava ele, ele decidiu. Ele fez o quê? Decidiu julgar a causa dela. Jesus termina a parábola dizendo assim: quanto mais vós, se você pedir, o Senhor dará o Espírito Santo para você que pede para Ele. Está dizendo, se aquele juiz, sendo um ímpio, não suportou a insistência daquela mulher, imagina se você dobrar o joelho dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha o meu sofrimento, olha o que eu estou passando, olha o meu sonho aqui. Por exemplo, irmão, Deus conhece a resistência de todos nós. Nós estamos orando aqui com uma sala. Pode demorar 10 anos. 20 anos, que nem o Isaac orou, para Deus ouvir a oração dele e abrir a madre da Rebeca, irmão. Você já parou para analisar? 10 anos já tá perto, já tem quase 5, pastor. Não é? Diga misericórdia. Já vai fazer 5 agora. Tá fazendo mês que vem. 5 anos que a gente tá aqui. Irmão, eu tô pedindo. Deus falou. E Deus sempre renova a promessa dele usando um vaso que não sabe de nada. Tá conseguindo entender? Agora eu tô esperando. Eu estou... Esperei com paciência. Eu estou esperando, você tem que esperar, você tem que aguardar. E você não pode perder o ânimo. Ele se esforça e tente com ânimo. O problema da gente é que a gente começa muito bem. Na primeira prova, no primeiro desafio, bate na gente o quê? Desânimo. Não pode. Deus está querendo que você animado. Irmão, não deixa nada te desanimar. Amém. Vem a luta, você tem que continuar animado. Anima. Mais animado ainda. Ânimo, Jesus. Ô pastor, mas não é fácil, não. Não falei de facilidade. Não falei de facilidade. Eu falei do quê? De ânimo. Ânimo significa o quê, irmão? Não é? Você tá lá. Ó, o filho daquela mulher tinha morrido. E aquela mulher, essa mulher, ela me dá muita alma, essa mulher. O filho da Sunamita morreu, e aí o Geazi vem, quando o Eliseu vê que a mulher está vindo, ele manda o servo, Geazi. Fala, vai lá, Geazi. Vai tudo bem. Vai lá e descubra o que está acontecendo, que ela está vindo. E aí quando o Geazi chega, não quero conversar com o Geazi, não, o Geazi não tem nada para mim. Ela sabia com quem ela ia conversar. Irmão, não abra a boca para... Irmão, não conta o teu problema se a pessoa não vai poder te ajudar. Ele também não tem direito de ficar sabendo, não. Aleluia. Amém. Ele vai te ajudar? Vai mudar a sua situação? Então por que você vai contar para ele? Só vai dar fofoca, só vai dar conversa. Porque tem gente que só quer saber, não vai ajudar. Não vai ajudar, não vai mudar nada, então não conta. Aí a mulher dizendo, e aí, vai bem contigo? Ele falou, vai bem com a tua casa, vai bem. Teu marido tá tudo bem. Na prova que tava. Na prova. O ânimo dela não parou, ela sabia o que ela queria. Quando ela chegou diante do profeta, tá tudo bem? Me responda uma coisa. Pediu alguma coisa pro senhor? Eu pedi. Eu ainda falei pro senhor lá no dia, não brinca com a tua serva. Falei. Agora o Senhor me deu a alegria do meu sonho. Para Deus tirar, ela colocou o profeta na saia justa. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Colocou no estreito. Eu falei, não, vamos lá. Onde você colocou ele? Coloquei lá no teu quarto, não no quarto que eu fiz pra você. Lá na tua cama, tá tudo certinho. Se vira aí. E o desespero do Eliseu. O profeta desesperado, ele orou. Ele clamou. Quando ele viu que a coisa não estava funcionando, ele entrou no desespero, colocou mão com mão, boca com boca, nariz com nariz. Tem hora que a gente fica no desespero, mano. O profeta entrou num... Que isso, mano? Eu dar minha vida agora pra ele. Ele fez de tudo. É verdade.
Será que o profeta não tinha fé só para falar em nome do Senhor Jesus, levanta? Não! Ele ficou no desespero, para lá, para cá, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E até que o menino deu 7 espirros lá e glória a Deus. Ele colocou a fé dele também em ação. Não, mas eu estou mostrando que até o Eliseu entrou num momento de quem sou eu? Quem somos nós, não é? Quem é você? Não. Vai ter momento na nossa vida de desespero. Só que Deus nunca vai te abandonar. Aleluia! Deus não vai te abandonar. Então isso aqui é algo magnífico. Magnífico. Você vai ver que o Espírito do Senhor em Cristo não era passivo. Cristo, Jesus, alimentava a ação do Espírito Santo com a oração. Alimentava a ação do Espírito Santo com a oração. Com a oração. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não falou assim, o Espírito Santo está aqui em mim e eu estou tranquilo. Não precisa nem orar. Não precisa nem nada. Ele não fazia nada sem respeitar a autoridade. Pai, por favor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu tenho que fazer isso aqui porque eles têm que ver como que é. Tem que entender. É desse jeito aqui. Irmão, nós que somos rebeldes, a gente quer resolver na força do nosso braço. Eu não preciso nem orar não, eu estou com dinheiro no bolso. Você está conseguindo entender? Antigamente, os cristãos eram mais tementes, não faziam uma viagem sem orar. Não faziam um negócio sem orar. Tem que fazer um negócio. E eu me lembro que o pessoal ficava com raiva do crente. Ele vinha para poder fazer um negócio com o crente e o crente falou assim, tudo bem, eu gostei, mas espera um pouquinho. Por quê? Eu vou orar. O negócio está aqui. Eu vou orar. E ele ia orar, ia para o culto. E Deus chegava e falava, tem uma pessoa aqui, ó, que você tá para fazer um negócio. Deus está falando, pode ir. Aí ele voltava. Mas se Deus não falasse, e hoje? Meu Deus. Se Deus A não pessoa fala, ora e sai correndo para resolver. Aí depois ele vai pedir oração porque o negócio é errado. E eu já caí nesse negócio. Eu não. Irmão, eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sei se eu já contei aqui. Quando eu cheguei aqui, foi uma luta, né? Aí em 2007 eu arrumei um trabalho. Declaradinho. 2007. Entrei numa loja de sapato. Quando eu entrei nessa loja de sapato, aí eu me organizei, fui comprar meu primeiro carro. O primeiro carro que eu fui comprar, porque os outros que eu tinha, tudo ganhado. Ganhei lá do Twinguinho. O Twinguinho, né, do Exil que me deu. Ganhei um Ticocento, pequenininho assim, ó, que queria me levar ele na porta da igreja. Só que eles não conseguiram porque ele estava sem gasolina. A prova estava grande. Só para os irmãos terem noção. Deus deu um sonho para Débora. Nesse sonho que Deus deu para Débora, ela viu um carro grande, verde. Falou até a cor do carro. E eu saí com o irmão Mário, português. Saí com o irmão Mário, olha pastor, o irmão está vendendo aqui um Suzuki Baleno, tal. Qual a cor do carro? Verde. Eu não lembrei que Deus usou a Débora. E Deus falou assim, a Débora, no sonho dela, falou assim, olha, é o seguinte, você comprou um carro verde grande. E esse carro deu um problema no freio. Nossa. E ele ficou parado, agindo. Irmão, eu fui com o Mário, fiz negócio, paguei na época 2.800. Para mim regularizar tudo foi 3.000. Voltei feliz da vida com esse carro. Quando ela viu, a primeira coisa que ela me falou, Ronaldo, verde Ronaldo. Irmão, fiquei 3 meses com o carro, deu um problema no burrinho do freio do carro. Eu fui na Suzuki, quem disse que achava? E quando achava, era 1.200 cada burrinho. Ou seja, os 2 burrinhos que eu precisava trocar, ficava 2.400. Quase o preço do carro. Que burrinho, cara. Você falou, o burrinho sou eu. O burro... Você não ouve a voz de Deus, não ora para fazer negócio.
Não orei para fazer negócio. Irmão, a gente tem que orar Jesus. Jesus, orar. Eita, Deus, sempre abre. Foi de prova, pastor. Mas eu fui mesmo, mano. Não tem jeito. Não tem como dizer Meu não. pai. E eu tô falando aqui. Será que nós aqui, só porque temos o Espírito Santo, a gente pode tomar decisão assim? Não pode. Por isso que Davi era um homem segundo o coração. De Deus. Davi era tremendo nessa área. O senhor falou assim, vai, Ronaldo, você não quer ouvir sua esposa? Você acha que a sua esposa não é usada? Hoje, mas aí a gente aprende. A gente só aprende quando a gente apanha. Apanha, Gente, nós somos Eu seres só apanho porque eu não humanos, escutava, mãe. Toda vez que eu escutei, eu só levo. Só levo. Aí, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Você vendeu o carro? Depois de muito tempo, mas esse carro ficou 9 meses, quase 10 meses parado. Jesus. E eu tendo que pagar Sem seguro, taxa de rodagem, 9 meses parado. Até que o pastor Júlio conseguiu uma. comprou de mim por 600 euros. Que prejuízo. Meu Deus. 600. Falei, glória a Deus, né, irmão? Pelo menos 600. Pelo menos não ficou... Não, irmão, prejuízo, devorador, isso aí. Sem contar que eu tinha o carro e o carro não andava. E ele comprou pra quê? Porque ele comprou, e olha que eu fui nele primeiro, aí ele comprou, mano, ele tem os seus, porque ele mexe com carro, ele é funileiro, ele tem lá os seus contatos, conseguiu esse burrinho não sei aonde, pôs no carro e vendeu. Ele me pagou 600, se ele vendeu por 2.000, e o Ronaldo aqui ficou um cara de pastel. Os carros vai ter o burrinho. Por quê? Por quê? Porque não orou e não deu crédito à Oração. profecia. Ele pagou metade do preço de um burrinho, então. Né? Foi. Metade do preço de um. Ô burrinho caro, né? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos que aprender. Aí eu estou falando aqui de Davi. Davi, ele consultava o Senhor, falando, Senhor, eu tenho que ir contra tal rei, tal cidade. Eu posso? Deus falava, pode. Você acha que Davi ia só com esse pode? Ele orava e dizia, o Senhor vai me dar vitória? O poder pode, irmão. Ai, irmão, eu quero. Deus está falando assim, não, espera. Não, mas eu quero, eu tenho. Pode. É igual o filho insistente com a mãe? Então. Você tem que saber se é da vontade e se Deus vai aprovar essa ida. Então, nós estamos aprendendo aqui. Jesus, ele era um homem de oração. Jesus era um homem De oração. Eu falava na revista de ontem da Escola Dominical, abertura, promessa de Deus é alimentada com a busca. Promessa de Deus, você tem promessa de Deus? Amém. Como que você crê na promessa de Deus? Buscando, orando, mostrando desejo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Você está orando? Amém. Você está buscando? Você está consagrando? Quem quer o dom de profecia? Eu quero. Está orando? E o preço que paga? Está orando. É isso aí. Está buscando? Tem desejo? Né? Deus falou que vai te abençoar. Você está orando? É a mesma coisa. Deus falou que vai me dar a igreja. Fala, não vou nem orar. Deus falou que vai me dar. Mas, irmão, se eu não orar, não buscar, eu estou crendo? Não. Eu vi isso no filme Desafiando o Gigante. Igual a história de ser Desafiando o Gigante. Quem já assistiu esse filme? Se não assistiu, assiste. Toda vez que eu assisto, eu choro. Cheio do poder. Desafiando os gigantes. Ele é um professor numa escola e ele cuida de uma turma de futebol americano. Futebol americano. E tem um velhinho lá que ele ora pedindo avivamento. Esse velhinho ora pedindo avivamento. Aí mostra o velhinho passando assim, ó. E nos armários da escola, aí orando por todos. Já viu esse filme? Desafiando o Gigante? Não, pode ver. Vê com o Fred. Desafiando o Gigante. Aí ele vem passando assim nos armários e orando. E ele orando e pedindo avivamento.
Um dia o professor estava ali no campo e os alunos, os jovens, vieram do nada e começaram a orar. Daqui a pouco houve um quebrantamento naquele campo. Eita, glória a Jesus! Né? Mas antes disso, esse profeta aí, eu vou falar isso, senão vocês vão ver o filme e eu estou estragando o negócio. Mas é isso que eu quero dizer, a historinha que eu quero contar. Esse profeta veio, né? Esse irmão não é profeta, mas ele veio assim, foi lá na sala do professor, com a Bíblia na mão, leu um texto e falou assim: olha, pastor, Deus está dizendo que ele vai te abençoar. Você crê? Creio. Leu um texto para ele e falou assim: ó, vou contar uma história para você. Tinha 2 agricultores. Deus falou para os 2 que ia mandar chuva. Um dos agricultores, foi lá com aquela seca toda, mas ele começou a preparar a terra, tal. O outro olhou, começou a rir e falou assim: mas rapaz, do jeito que tá, você tá aí trabalhando, fica tranquilo, irmão. Eu creio no que Deus falou. Aí ele falou assim: qual deles acreditou? O que preparou a terra. O que preparou, o que acreditou. Amém. Deus te fez uma promessa. Quem é que creu? Aquele que vai dobrar o joelho. Buscar. É o que creu. E o que não creu? O que não creu falou assim: Deus falou, o problema é dele. Ele que se vira. Se for de Deus. É porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade. A expectativa no profeta. Não. Não, eu tô falando de mim. Eu já coloquei a expectativa no profeta. Vou contar aqui o testemunho. Tem uns 10 anos, não sei nem quantos anos, que eu fui num culto, cantei, e um pastor falou que Deus ia me dar um CD. Eu falei: é doido, eu tô cantada. Nunca orei, pastor. Nunca orei por esse projeto. E quando eu cheguei aqui, um dia eu tava atravessando nessa rua aqui, ó, passando debaixo do viaduto ali, o Senhor me lembrou dessa profecia. Passou 3 dias, o pastor me procurou para mim começar um projeto para gravar um CD. Então, por quê? Eu coloquei a expectativa no profeta, não em Deus e não em mim. Eu não criei. Tá vendo? Se ele tivesse crido o Senhor, se for o Senhor, é o meu desejo. Né? Mas não é ou não é o meu desejo, mas se for o Senhor, né? Direciona, prepara, tal. Pessoa, quem não crê, não ora. Irmão, falei aqui terça-feira passada, a oração para os fracos. Quem se sente forte não busca. É verdade. Oração é só para os fracos. Eu sou fraquinho, eu tenho que buscar, mano. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Aleluia. Os fracos. Eita, Jesus. Glória a Deus. É verdade. Eu tenho que buscar porque eu sou impotente. Às vezes eu não sei como agir, não sei. Aí eu vou orar. Agora, se você é fortão, quem é fortão precisa orar. Já era, né? Eu sou fraca demais. Glória. Muito fraquinho, por isso que eu oro. Os irmãos conseguem entender? A oração mostra dependência. Quem não ora é autossuficiente. Isso aqui é um negócio muito forte. Parece até que vem como ofensa. Não é ofensa, irmão. Não é ofensa. É a realidade. Quando você dobra o joelho para se relacionar. Você dobra o joelho para dizer: Senhor, se eu não tiver o Senhor comigo, Senhor. E Jesus, irmão, a diferença do homem e Jesus é que esse homem Jesus, ele estava na oração. É na oração. Ele vinha para a oração. O homem reconhece a sua fragilidade. E aí tem um hino da Noemi Nonato que ela canta assim: o crente só é grande quando está de joelho, pois sem a ajuda de intermediário ele conversa direto com Deus. E Deus abate o exaltado e ele logo baixa, mas ao humilde Deus concede graça e lhe revela mistérios do céu.
O crente só é grande quando ele está De joelho. é de joelho. Ele está na dependência, ele está de joelho, ele é grande. Se ele não tiver de joelho, ele se coloca de pé. Mas quando ele se curva, Deus se levanta por ele. Jesus. A diferença de Cristo era justamente essa. Ele não chegava ali. Não. E ele podia dizer, sim ou não? Sim. E algumas vezes que Jesus falou, eu sou, ele falou assim, eu sou. Os soldados que veio para prender, tudo caíram. É por isso que o Senhor, ele rasgou o véu de cima a baixo, que é para nós ter o acesso a ele, né? Você viu? Então, voltando aqui, vocês pegaram isso aqui? Amém. Qual é, irmão, o sentido? Por exemplo, pastor, o que o senhor quis dizer nessa aula? O resumo da aula. O que vocês entenderam da aula? Antropologia e introdução ao Novo Testamento. Vou ajudar vocês, né? Entendeu? O que vocês entenderam da aula? Vocês entenderam que a matéria adâmica, te leva você ao pecado e à morte. Antigo Testamento não te dá respaldo para nada. E até a hora que era para você orar para o perdão dos seus pecados, você tinha que ir no sacerdote, era um processo de outro interceder por você. Quando chega no Novo Testamento, você vai ter a mesma condição adâmica, mas agora o Espírito Santo, ele veio, porque o véu do templo, Jesus veio, Jesus abriu uma porta. Quando Jesus abre essa porta, isso aqui que é o novo nascimento, é o Novo Testamento para nossas vidas. Ele está falando, você agora traz Deus a qualquer momento que você quiser, seja no culto na igreja, seja lá no seu trabalho, seja andando na rua. Uma oração trouxe Deus aqui com você, ó. Amém, glória a Senhor, Deus. a gente tem que levantar, Senhor, vamos comigo no trabalho. Irmão, vou contar um testemunho, está aqui o testemunho, o presbítero Daniel é testemunho do que eu vou dizer aqui agora. Estou saindo do trabalho e eu comecei a orar, Jesus nos livra, nos conduza. E eu saí assim, no local que a gente sempre sai, nunca vem carro. E eu não olhei, não prestei atenção, não olhei, não vi nada. Só que eu estava orando. Eu acho que eu terminei a oração, não foi? Eu terminei a oração e saí. Quando eu virei assim a caminhonete, um carro veio, por onde que ele nunca veio. Irmão, um cabelinho de pulga para não bater. E Deus nos deu livramento. Imagina se eu não tivesse orado. É igual o sábado também, eu estava indo para a França também. O camarada tá seco, eu tinha que jogar, mas só que não tinha como jogar para outra faixa e ia entrar. Devia um carro numa alta velocidade. Ele tinha que parar pela lógica, né? Ele não parou. Eu fiquei no meio dos dois carros. Por nada. Por nada que ele pega a gente, mas não tinha como. Ele estava errado, ele não podia entrar. Sim. O outro carro não tinha como sair para ele. Aí assustamos, não tem como, mas quando sai, a gente ora nas viagens, graças a Deus, Deus nos deu livramento. A gente tem que orar. Irmão, é assim, e foi um negócio que até hoje, nós lembramos isso aí hoje, eu não entendi como não bateu. Porque eu não vi. Sabe o que você não vê? Não vê. Quero saber de onde saiu aquele carro. Não, irmão, assim, ou ele passou por dentro da minha carrinha e Deus não deixou. Alguma coisa aconteceu, porque não é possível aqui. Mas foi um milagre da parte de Deus. Mas o poder de você estar falando com Jesus, tem misericórdia, nos guarda, nos livra. A gente tem que estar ligado. Amém. Ligado. Mas o melhor da aula é o sentimento de você saber isso. Amém, Jesus. Só ora quem depende. Só clama quem
Tem ciência da dependência. Amém. E você não ora só quando as coisas estão ruins para você. Você vai orar. Você tem hábito de fazer isso. Tem gente que tem hábito de falar palavrão. Tem gente que tem hábito de fazer coisas erradas. Tem pessoas que têm hábito. Ele fica nervoso, ele levanta a voz. Correto? Mas isso é do temperamento. Mas estou dizendo de hábitos. Correto? Se a gente criou esses maus hábitos, nós podemos criar bons hábitos. Por exemplo, deixa eu falar um negócio para você. E aqui agora a gente finaliza essa aula aqui, porque depois eu vou entrar em áreas mais técnicas, tá? Você viu que aqui foi a aula bem... Foi profunda e foi mais revelação. Depois nós vamos entrar em áreas mais técnicas aqui do Novo Testamento e em antropologia eu já falei as coisas científicas. Mas guarda o que eu vou dizer para os irmãos, que é muito importante isso aqui. Isso aqui não é algo assim, o pastor está falando só por falar. Não, o pastor está falando porque é realmente algo necessário. Os irmãos precisam criar o hábito de ler. Quem gosta de ler? Eu amo. Ela ama ler. Tem gente que não gosta. Crente tem que aprender o hábito de ler a Bíblia. Amém. Ler a Bíblia. Se você não conseguir ler livros evangélicos, que eu também não tenho muito... eu não vou dizer que não é importante. Não tem muita importância. Vou falar que nem Paulo. O exercício físico para pouco aproveita. Aproveita, mas é pouco. Amém? O exercício espiritual aproveita mais. Se o Fred ouvir isso, vai bater. Pode ter certeza que eu vou cortar e vou mandar isso. Mas o que eu estou querendo dizer, eu estou repetindo o que está escrito na palavra. O exercício físico para pouco aproveita. Você lê livros aleatórios, mesmo que seja evangélico, para pouco aproveita. Se você lê a Bíblia... Agora, se você lê a Bíblia e lê livro, aí vai ser melhor. Agora, se você só lê livro e não lê a Bíblia, você vai ficar que nem um monte de pregador que tem aí. Segundo Flávio José, eu não quero saber de Flávio José não, meu, eu quero saber de Bíblia. É porque é o filósofo, né? É porque Platão, é porque... Que eu não quero saber de filosofia, do A, do B, do C, não, eu quero saber de Jesus. Amém? Quero que pregue a palavra. Fala aí, irmão, prega a palavra. Irmão, hoje nós estamos prega simples, prega simples. Simples. Simples, gente. Não se preocupe. Prega simples. Prega 10 minutos. Não fica... Quando falar para você pregar, não fica com medo. 10 minutos, vai lá, 10 minutinhos. Amém? Quantos minutos? 10. Ô, Dani, você está estudando. Você está estudando. Começo, meio e fim. Fala comigo essa palavra. Começo, meio e fim. Já vou dar uma aula para os irmãos. Toda vez que convidar vocês para pregar, escolha um texto conhecido. Ah, mas isso aqui todo mundo já pregou. Não interessa. Não interessa. Aonde você vai ler? Salmo 23. Você conhece o Salmo 23? Lê lá e prega lá. O que eu vou pregar, pastor? Você vai pregar que Jesus é o teu pastor. Jesus é o teu? Pastor. Acabou. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Um dia eu vi um pregador pregando e ele contando um testemunho. Né, irmão Vandeir? Estava contando testemunho que ele era um pastor de nome, né? Daqui a pouco ia ter um evento grande lá. E ele foi convidado. Ele foi convidado para esse evento. Quando ele chegou lá, né? E aí, como falou que era um evento grande, ele foi convidado, ele convidou uns outros amigos. Mas quando ele chegou nesse evento, o que aconteceu? Ele falou assim, para mim não influenciar, eu vou sentar separado. E os amigos foram e sentaram lá, e ele sentou separado. Né? E quando ele sentou um pouco mais na frente.
E os amigos sentaram ali no meio e ele sentou separado dos amigos. Quando o pregador foi pregar, o pregador começou a pregar justamente essa mensagem. Mas antes da pregação começou os louvores. E quem estava na direção começou a dizer assim, olha pro irmão, dá uma balançada e fala assim, Jesus, você é lindo. Você é lindo. E o irmão lá começou a ficar agoniado, aquele pastor, começou a ficar agoniado, porque ele tinha convidado uns amigos dele, e em vez do aquele culto, o outro mandou balançar. Balança seu irmão, fala assim, você é lindo. Aí ele falou assim, meu Deus do céu, que coisa terrível, né? E ele falou que ele só não foi embora do culto porque ele estava lá na frente e ele ia ficar com vergonha. E ele tinha convidado também, né? Eu não ia querer ir embora. Né? Não, e ele foi. Aí, foi nada não. Daqui a pouco chegou na hora da oferta. Chegou na hora da oferta. O irmão que estava ministrando falou assim, você que não dá o dízimo, você é ladrão. Ladrão. Aí ele falou, agora pronto. Ladrão, você é ladrão. Ele tinha convidado 3 amigos. Okay. Primeiro o outro lindão, o outro ladrão, e aí o pastor foi pregar. Leu lá, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Olha que texto maravilhoso. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Ô irmão, lê de novo, olha aqui. Jesus é o meu, é o teu, Jesus é o nosso pastor. E ficou nessa lenga-lenga. Ele falou meia hora ali, Jesus é o meu. E o irmão lá que tinha convidado, bravo, porque eu trago meus amigos. Quando ele foi embora, eles estavam indo. Quando ele ia falar assim, olha, me desculpa. Os amigos já vieram para ele assim, muito obrigado por você ter trazido a gente aqui. O primeiro estava com baixa autoestima, se sentindo feio, mas chegou no culto. Um balança o outro e falou, você é lindão. Você é lindão. E ele, né? Aí o outro falou assim, rapaz, como Deus falou comigo. Eu sou crente, mas eu tinha um negócio, uma dificuldade de ser dizimista, mas Deus hoje falou comigo. Eu vi aquele irmão pregando, parecia o dedo de Deus dizendo, ladrão, ladrão. Eu avarento e Deus falando, ladrão, oh meu Deus, eu fiz um concerto com Deus hoje. O outro dizendo, eu me sentindo perdido. Mas você viu o que Deus falou? Ele é o meu pastor. Eu sou ovelha dele, eu sou ovelha dele. Muito obrigado. Aí ele falou, irmão, não existe culto ruim. Existe coração fechado, coração duro. Não tem culto ruim, é o crente que é ruim. Amém? Amém. O seu compromisso quando você estiver pregando é com a semente. Amém. Prega. Só. Prega 10 minutos. Fala de Jesus. Falou da Bíblia, acabou. Amém. Quem convence não é você, não é a tua oratória. Não é se você fala bem, é o Espírito Santo que convence. Glória a Deus. Agora, guarda isso aí. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Mas eu vou voltar no que eu falei aqui que eu não esqueci. Você tem que criar o hábito de fazer o quê? Leitura bíblica. Leitura da palavra. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de gravar. Leia 1000 vezes, que eu quero ver se você não grava. É porque não lê. A pessoa só grava porque não lê. Leia. Irmão. Eu leio e não gravo. Claro que grava. Grava. Você pode. Então tem que orar, irmão. Tem que orar. Não, ela grava. Ela pode não conseguir gravar os detalhes lá, mas grava. Já sabe o que está escrito. Pode não dar referência ali, mas que você grava, você grava. Você sabe. Às vezes a pessoa lê aqui e não dá nada, mas aí alguém fala alguma coisa, fala isso aqui. É isso aí. Vai lendo. Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Vai ficar na mente. Porque isso aqui é automático, irmão. A mente registra uns negócios assim diferentes. Amém? Isso aqui é muito importante. Vai lendo. Ó, eu tenho um monte de salmo na minha cabeça. Minha mãe, irmão, é uma benção. Minha mãe fazia campanha de oração com a gente. Pegava 7 feijãozinhos. Nós vamos fazer uma campanha. 7 Salmo 23. 7 Salmo 91. 7 Salmo 35. Oh, meu Deus do céu.
Salmo 35 é longo. Pleiteia, Senhor, com que pleiteia comigo, peleja contra mim. Pega do escudo da rodela, levanta-te e me ajuda. Diga para minha alma, eu sou a salvação. Aí, quando eu terminava, passava um feijãozinho para cá. Tinha que repetir. Como que não grava, irmão? 7 vezes. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Parecia uma reza. Fazer essa coisa lá em casa. Não é? Parece uma reza. Mas isso é bom. É verdade. É bom porque fica na mente da criança, mano. Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz vezes para vai embora. Pastor, meu filho pequeno deu um trabalho lá na escola, eu pus ele de castigo sem o celular, sem televisão. Aí eu dei um livro do Edir Macedo pra ele, Fé, não sei, eu não lembro mais se era Fé Sobrenatural e Fé Natural. E ele dá testemunho desse livro. Ele fala, gente, ali eu aprendi o que é a fé e Deus mudou a minha vida. Ele tinha 7 anos. Lê, irmão, e lê. ele leu o livro dessa grossura. Lê. Eu falei, só quando você terminar de ler o livro, você vai poder usar o celular. Lê, fala comigo aí, lê. Lê a Bíblia. A Bíblia. Lê a Bíblia. Se você lê 4 capítulos por dia, quantos capítulos? 4. 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia em menos de um ano. A Bíblia inteira. Dá pra esconder? Irmão, quanto? Vou fazer a conta pra você. Quantos dias tem um ano? 365. 365? A Bíblia tem 1189 capítulos. Correto? Divide por 365. 1189 dividido por 365. 3,25 capítulos por dia. Se você ler 4, Menos de um ano. aprendi com o pastor Subirá. Luciano Subirá. Você lê um de manhã, na hora do café. Aqui, irmão, aqui não dá não. Aqui você tem que sentar lá meia-noite e ler. Não. E deitar, porque... Dá. Se você levanta de manhã, pega 10 minutos. Você costuma levantar 6. Levanta 10 para 6 e lê um capítulo. Você lê um capítulo de manhã, um capítulo meio-dia, na hora do seu almoço, se você tem, né? Meia horinha só. Meia horinha, rapidinho, né? Mas se você não precisa de meia hora para ler um capítulo. Se você ler Apocalipse, se você ler 40 minutos da Bíblia por dia, você vai ler ela 7 vezes. Eu sei que nós fizemos na igreja que eu vou pregar. Irmão, eu estou falando para os irmãos. É o seguinte, guarda isso no vosso coração. Guarda. Leia. Fala comigo essa palavra, leia. E você está agora com 2 missões. Ler a Bíblia e ler a apostila. Amém. Você está lendo a apostila aqui? Não, eu não estou lendo não, pastor, porque o meu não abre. Eu reclamei com o Daniel hoje, que o meu negócio lá não está abrindo. Eu também nem sei. Aí eu pedi ele para mandar de novo, talvez seja o meu celular. Da outra vez ela falou que não podia fazer. Aí eu fui ali no lugar ali e imprimi. Só tem 2. Vamos orar? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.